Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos os nossos irmãos e irmãs da nossa comunidade Shekinah. Muito bem, todos sabem que já há algum tempo nós estamos dentro daquele chamado propósito de 66 dias no livro de Isaías, do profeta Isaías. Alguns, não sei se todos, mas tem uma parte da nossa comunidade Shekinah que também está me acompanhando nesse propósito. Muito bem, então hoje de manhã eu sempre faço a minha meditação pela manhã, eu faço uma troca de oração com o pastor, vocês já sabem quem é, o pastor Judson Borges, que mora na Inglaterra, e a gente já há 2 anos a gente ora junto direto, todo dia, né? E nesse propósito nós estamos juntos. E nós trocamos oração e hoje ele também me ligou e a gente ao vivo ele fez a entrega do jejum dele. E neste processo de entrega do jejum dele, eu havia falado com ele há 3 ou 4 dias atrás sobre o nosso propósito do dia 12, que Deus colocou no coração da pastora Suzana, confirmou no meu. A gente vai fazer esse altar chamado Ato Profético de Renúncia, no dia 12, né? Às 10 horas da manhã, vai ser aqui em Brusque, né? Porque o nosso ambiente aqui é mais adequado, já é um templo já edificado e já preparado para isso. Muito bem. E aí, hoje Deus deu uma direção, né? E deu uma direção para mim, e acabou que foi confirmada por ele, porque ele também teve o mesmo discernimento, e nós então queremos passar para vocês essa direção de Deus. Deus nos orientou a fazer uma oferta de sacrifício chamada altar de renúncia. Então tá aqui. Então eu fiz os envelopes e o texto que Deus deu está em Gênesis, capítulo 26, verso 12, que diz assim: E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Então, eu quero te convidar, isso é um ato de fé, você não é obrigado a fazer. Quem me conhece sabe disso. Quem está chegando agora na Shekinah ainda vai aprender a me conhecer melhor, mas eu não sou pastor de ficar pedindo dinheiro para as pessoas. Eu não faço isso. Mas eu sou um pastor que ando na direção e na orientação de Deus. Então, o que Deus me orienta, eu faço. Então, aqui é uma orientação de Deus. Então, nós vamos distribuir esses envelopes. Para quem quiser, não é obrigado. É um por pessoa. Então, cada pessoa vai orar nesses dias e vai pedir a Deus para orientar ele qual é o sacrifício que ele tem que fazer aqui nesse envelope. E esse envelope, então, ele vai entregar lá no ato profético de sacrifício, o altar profético, no dia 12, às 10 da manhã, na Shekinah, aqui em Brusque. Muito bem, fizemos uma quantidade suficiente, é um para cada um, tá? Isso aqui é individual e não é obrigatório. Quero deixar isso bem claro, isso não é obrigatório. Você vai orar e se sentir de Deus que você tem que participar, você vai, pega o envelope e conversa com Deus sobre o valor que você vai colocar aqui, tá? É uma coisa sua e de Deus. E aí, o que nós também tivemos discernimento hoje de manhã, nessa oração, foi que Deus está disposto a surpreender, acho que a palavra é essa, surpreender. Se você fizer isso com fé, sem interesse, não faça por interesse. Por favor, não faça isso. Nosso Deus não aceita negociata e nem troca. Não é isso que Deus quer. Não é negociata nem troca. Você vai fazer por amor a Deus e por sacrifício. E aí, a visão e a orientação de Deus é que Ele está disposto a cumprir 100 vezes mais o valor que você depositar aqui. Tá? Então, não é que você vai pegar 10 reais e vai multiplicar, não é nisso, é o seu coração, o que você vai dar para Deus, como honra a Deus nesse projeto. Então, você vai ver que no envelope, tem uma figurinha aqui, ó,
de um leão e aqui um boi, tá? Então qual foi o discernimento de Deus? Leão, reinar, reinado de Deus, governo de Deus, senhorio de Cristo, amém? E o boi, que está aqui, é o quê? É a força. Aí para você não imaginar que isso tem alguma heresia, eu vou agora ler alguns textos da Bíblia que falam desses dois animais e até de outros, mas vou me ater aos dois. Então, em 1 Reis 7, 29, está escrito assim: nas placas, entre as armações estavam estampados desenhos de leões, bois e querubins. Sobre as armações, acima e abaixo dos leões e bois, havia ilustrações de espirais em relevo como grinaldas. Vou pegar outro texto. Apocalipse 4:7 dizia assim, diz assim: o primeiro aparentava um leão, o segundo era semelhante a um touro, boi, touro, né? O terceiro tinha um semblante como o de homem, e o quarto parecia uma águia em pleno voo. Então, aqui é a Bíblia em Apocalipse falando dessa simbologia do leão e do touro ou boi, que é a mesma coisa, significando força. Também em 1 Reis 7:36, também vai estar escrito assim: nas placas dos seus apoios e nos seus painéis, Hurão esculpiu figuras de querubins, leões e palmas de tamareiras na superfície dos apoios e nas placas, em cada espaço disponível com grinaldas ao seu redor. Então está aqui, houve um esculpir da figura do leão, ou de leões, né, significando o reinado de Deus. Ezequiel também fala disso, diz que cada um desses seres também tinha 4 faces e 4 asas, e ele diz aqui que em relação à aparência, está lá em Ezequiel 1:10, dos seus rostos, os 4 da frente tinham face semelhante às humanas, do lado direito tinham cara de leão, do lado esquerdo suas caras eram semelhantes às de boi ou touro, é a mesma coisa. E os que ficavam atrás tinham cara como cara de águia. E também Ezequiel 10:21 também vai falar disso. E Ezequiel 41:19, o profeta Ezequiel também vai falar disso. O rosto de um homem olhando para a palmeira de tâmaras de um dos lados e o rosto de um leão virado para a palmeira de tâmaras do outro lado. Essas obras de arte estavam no relevo ao redor de toda a casa, o templo. Então, nós vimos aqui que Ezequiel 10 vai falar disso, né? Cada um dos querubins tinha 4 faces. Um rosto se assemelhava de um boi ou touro, e isto é, querubim, o segundo de um homem, o terceiro de um leão e o quarto de como uma águia. Mas a orientação de Deus para nós foi exatamente essa, que a gente colocasse aqui nesse envelope a figura de um leão e a figura de um boi com esse significado. Leão é o reinado de Cristo, que Deus reina sobre a nossa vida. Então, eu não sou dono de nada, Deus é dono de tudo. E o segundo, a força do leão, do boi, que é o que ele quer dar para nós, a força para a gente romper em fé nos próximos dias. E essa palavra profética, que está em Gênesis 26:12, que eu quero repetir aqui, que está escrito: e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. É isso que nós queremos. Queremos que Deus surpreenda você. Que no próximo dia 12, às 10 da manhã, você venha com fé. E só faça isso se Deus realmente tocar no teu coração. Não faça por oportunidade. Deus não abençoa oportunidade. Nosso Deus não é Deus de oportunidade. Não faça isso por negociação. Eu vou fazer algo, eu vou dar para receber em troca. Não faça isso. Eu sempre oriento isso a vocês. Não faça. Faça por fé, por honra a Deus. Amém? Então, estou deixando essa orientação como pastor. Quero desejar que você seja muito abençoado e que você se apronte para esse grande dia do nosso almoço de comunhão, que será o 15º já, que nós vamos retomar, e que você também seja
muito abençoado com as renúncias que Deus for colocar no teu coração. Este final de semana, tanto em Blumenau quanto aqui em Brusque, eu estarei distribuindo esses envelopes para quem quiser e também vou distribuir as fichinhas para você anotar as renúncias que Deus vai colocar no teu coração para você entregar no altar no próximo dia 12, lá no nosso encontro do Reino de Deus, às 10 da manhã. Estou sempre repetindo isso. Nesse dia será 10 horas da manhã, não terá à noite. 10 horas da manhã com os dois grupos, tanto o grupo de Brusque quanto o grupo de Blumenau e aqueles outros que frequentam conosco, que são de Itajaí e de Balneário Camboriú. Então todos nós vamos ficar no mesmo lugar aqui em Brusque. Amém? Que Deus te abençoe com toda a riqueza da palavra de Deus e com toda a fé para que você tenha um final de semana muito abençoado na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um grande abraço do pastor, grande abraço da casa pastoral e que a glória do Eterno esteja sobre a sua vida neste final de semana e diga amém.